eu fui ao telefone, rapidamente, a perguntar-lhe se a filha ainda demorava muito tempo. Que idade tinha a garotinha na altura? A garotinha 12, 13 anos, para aí. E, portanto, fazia-lhe companhia, principalmente quando o seu marido não estava, não é? Estava, porque o meu marido fazia turnos na refinaria e eu ficava muitas vezes das 4 à meia-noite, da meia-noite às 8. E a garotinha sempre fazia companhia, que já conversava e tudo mais. Exatamente. E eu fui ao telefone, já com uma voz que eles perceberam que eu não estava bem. Perguntei se demorava muito tempo. Ela disse-me que não e perguntou-me porquê. E eu não respondi e fui-me deitar na minha cama, estiraçar na minha cama. Percebe? E quando eles vieram, já não veio só a mãe nem a filha, veio a mãe, a filha e um senhor vidente que habitualmente fazia com ela sessões lá em casa. Por necessidade de bem fazer aos outros e bem fazer a si próprios. Porque o senhor vidente, se não trabalhasse, andava mal, e a senhora médio também. Isto vinha a saber mais tarde. Claro, na altura não sabia nada. Viu-os entrar pela sua casa dentro. Entraram, a médio tomou o pulso, e eu senti logo ali assim um pequeno alívio, percebe? Quando ela me toma o pulso. E depois o vidente toma o pulso da médio, faz uma corrente, e eu senti um alívio muito maior. Perguntaram-me se me tinha morrido alguém. Nos anos que se antecediam, não tinha morrido ninguém. Porque, não, a pessoa em causa já lá iam muitos anos. Não, dizia eu, não. Não, mas está aqui alguém consigo. Aliás, nós já tínhamos visto, o vidente já tinha visto ao meu lado alguém de cabelos brancos. Não me dizia porque não sabia a minha reação. Não sabia como é que eu ia reagir. E se aceitava-se? Claro, claro. Nunca tínhamos falado nisso. Mas disse para a senhora, esteja atenta à dona Dulce, porque ela mais dia menos dia vai cair. Isto indo atrás um bocadinho. Pronto, eles fizeram então, começaram a falar com o espírito que estava comigo, a perguntar quem seria, quem não seria, a perguntar a mim quem seria. Eu também levei um bocadinho... A chegar lá? A chegar lá. Pois, até que cheguei. Na minha vida, pois, morreu a minha avó. Mas já lá iam, portanto, muitos anos. Isso aconteceu quando ela tinha 53, eu tinha 3, 4 meses. Portanto, não me lembrava de coisa nenhuma. E quando eu disse isto, eles assinaram que sim. Que era ela? Sim. E perguntaram o que queria, foram perguntando. Aquele espírito não veio com palavras, porque, e segundo dizem os entendidos, que eu também não sei, não é? Que as pessoas quando morrem, ou que têm dificuldade em falar, ou que não têm fala ao morrer, ou quando vêm, que é mais ou menos com esse tipo de voz, não sei. Isto é o que eu ouço, também não sei. Iam perguntando, até que o que é que precisava, se era isto, se era aquilo. Luz. Precisava de luz. Que era a minha avó e precisava de luz. Dulce, deixe-me só perguntar-lhe o seguinte. À medida que tanto o médium como a vidente, ou o vidente e a médium, iam colocando estas perguntas ao espírito, as perguntas eram audíveis por si? Ou seja, a senhora ouvia eles a fazerem as perguntas? Eu ouvia eles fazerem as perguntas. Mas não ouvia as respostas? A resposta do espírito era feita com gestos. Com gestos. Que a senhora não via, não. Mas que eles sim viam, sim, claro. E traduziam. Mas depois, mais tarde, eu vi, sim. Perdão. As respostas eram feitas com gestos. Muito com bem. Com sim, com não, com... Muito bem. E, portanto, foram obtendo essas respostas e chegou-se à conclusão que era mesmo a sua avó. Sim. Chegou-se a essa conclusão. Pronto. O que era preciso, o que não era preciso luz. Luz, depreende-se velas. Ir para uma igreja, pôr velas a arder por alma de alguém. Neste caso, da minha avó. Eu outro dia fui pôr velas à igreja mais próxima. O meu marido, ainda me lembro da frase dele, que disse quando eu saí da igreja, depois de rezar a oração e de pôr as velas a arder, que eu parecia uma pomba a voar. Já não era nada aquela sem graça, apática, que eu andava triste, sem vontade de viver. Tinha havido ali uma transformação qualquer. Uma transformação, exatamente. Paralelamente a isso, a minha filha pequenina, quando bebia o biberon, vomitava assim em jato.
acabava de beber o biberon e vomitava o jato, uma coisa muito estranha, muito esquisita, percebe? Assim, do nada. Do nada. Ela estava bem e de repente era assim. Também começámos a ficar surpreendidos com essa situação. E o senhor também acompanhou e viu que, de facto, ainda a casa não estava bem, a menina também não estava bem. Havia ali um acompanhamento a mais, digamos assim. Defumaram a casa, rezaram à menina e, graças a Deus, a menina ficou bem e eu também. Portanto, isto foi uma experiência que a marcou bastante. Marcou, porque eu só conhecia a minha avó de ouvir falar a minha mãe, como podem imaginar. Porque se calhar nunca tinha entrado, quer dizer, nunca tinha assistido a nenhuma experiência com médiums? Não, nunca tinha entrado nessa área. Não, e portanto para si foi mesmo novo, foi uma situação mesmo nova. Absolutamente. Dulce, sei que mais tarde um familiar, um pouco importa o grau de parentesco, mas um familiar seu estava também numa situação de muito pouca saúde. Ao que sei, muito pouca mesmo. Muito pouca. Era um jovem, não é? Sim, sim, sim. Um jovem? Sim. O que é que se passava com ele? O que se diz em gíria popular, estava despedido dos médicos, não é o que se diz? Desenganado pelos médicos. Desenganado pelos médicos. E estava, de facto. E estava, não havia resposta, não havia solução. Mas o que é que ele tinha? Que dores? Então, ele não tinha força nas pernas, acamou e não se levantava, já não... Pronto. E ninguém sabia o que ele tinha? E ninguém sabia o que ele tinha. Inclusive, esteve ligado a máquinas no hospital vários meses, para ver se descobriam alguma coisa. E não se descobriu. E nada. E como pode calcular, a família andava triste. E desesperada, claro. E desesperada. Família que também não estava nem aí virada para essas coisas. Mas, quando temos um ente querido doente, vamos a todo lado. Alguém disse à família que fossem a tal parte, assim, há em todo lado pessoas, umas melhores, outras piores. Claro. E ele não podia ir, pois ele estava acamado, não podia ir. A senhora é que veio ali. A senhora veio ali, fez uma sessão lá em casa, em que estavam presentes 7 ou 8 pessoas, inclusive 4 ou 5 homens. 4 ou 5 pessoas homens. Da família? Sim. Sim. Em que aparece um espírito mau. Homem. Difícil. Mal criado. Obscenidades. Pontapeando um homem presente, um dos presentes, com muita raiva. Com muita raiva. E porquê? Porque em tempos esse homem tinha seduzido, tentado namorar, digamos assim, a senhora que era então casada com esse... Senhor que foi pontapeado. Ok. Com esse senhor que foi pontapeado. E, portanto, não tendo levado a melhor, porque a senhora não optou por ele... Claro, claro. Ele partiu enciumado, naturalmente. Isto, vamos falar as palavras certas, presumíveis, não sei, não é? Certas. Digo-lhe, Fátima, que eram, não sei se 4 ou 5 homens a segurar na senhora em quem ele encarnou. E foi difícil. A Dulce assistiu a essa cena? Assisti. E já percebi que isso... Assisti. Ainda lhe custa reproduzir. Sim. Custa-me reproduzir porque, pronto, faço aqui um parênteses, eu tenho muito respeito por estas coisas. Muito respeito. E só venho aqui exatamente para dar o meu testemunho, porque era bom que todas as pessoas acreditassem. Porque não haveria tanto sofrimento na humanidade. Só por isso, porque tenho muito respeito por estas coisas. Continuando, eram 4 ou 5 homens a segurar, e muito difícil. Portanto, se largassem a senhora, aquilo era um touro que ia por ali fora. Mas, de repente... e dizia, se eu fosse vivo, vocês não se tinham junto. Mas com palavras que eu não repito, que não fazem parte do meu vocabulário. E, pronto, com vontade de destruir tudo. Mas, de repente, entra uma serenidade naquela senhora em quem ele encarnou, que se sentou numa cadeira com um jeitinho assim, mas depois abriu os braços. E eu, em simultâneo,
chorava, chorava, chorava e corria para os braços da senhora. Sem saber porquê. Eu não sei porque é que chorei, se por emoção, se por alegria. Eu não vi nada, não vi ninguém. Quer dizer, nem se recorda do impulso, só se recorda de já lá estar. De repente eu via que as pessoas presentes não me queriam deixar ir, porque havia segundos que estava ali um touro, ainda assim, mas depois compreenderam, não, isto é para ela e já não é o mesmo. Temos aqui falado de outra situação já diferente. Já diferente. Portanto, um foi embora e outro veio. E eu cheguei, a senhora deu-me um abraço tão forte, eu a ela, sentido. Um abraço forte e sentido. E eu chorava, chorava, chorava. Não me pergunto porquê, que eu não percebo, não sei. E conseguiu perceber quem era a pessoa que, entretanto, tinha encarnado na senhora? Sim, o que foi dito. Era novamente a minha avó. E por ter sentido isso é que foi a correr para os braços dela? Sim. Era a energia da minha avó a puxar para mim. Uhum. Eu compreendo assim. Eu não sou entendida nestas coisas, mas... Nem eu, Dulce, nem eu. Deixa-me ver se o José nos ajuda. José, muito boa tarde. Isto são relatos que a pessoa fica aqui... Para o José, se calhar, já ouviu muitos, não é? Mas para nós que não ouvimos todos os dias... Sim, isso é muito comum. Curiosamente, e felizmente em Portugal, já existem 3 associações de médicos espíritas que se investigam e estudam e já veem as pessoas numa outra dimensão. Uhum. Curiosamente, aparecem muitas pessoas nas associações espíritas a pedir ajuda com as chamadas doenças fantasmas, cuja etiologia a ciência médica não consegue encontrar e que depois desaparecem e que dizem mesmo, olha, isto não tenho resposta, vá a um centro espírita. E é importante que se comece a pesquisar o ser humano na sua forma holística, de ser espiritual, não só um corpo de carne, em todas as áreas, mas também não é? um ser eterno, o espírito e corpo material temporário. Nesse sentido, a Associação de Divulgadores de Espiritismo disponibiliza na sua página da internet, a ADEP, um curso básico de Espiritismo gratuito para quem quiser fazer, faz ao seu ritmo. Temos também todos os anos umas jornadas de cultura espírita que decorrem em Óbidos, com o apoio da Câmara Municipal. Neste ano serão dia 16 e 17. O ano passado, curiosamente, e foi baseado em muitos factos destes, alguns deles pesquisados por nós, com muito rigor, que fizemos e elaborámos até um opúsculozinho que se chama A Vida Continua, Factos Espíritas Investigados em Portugal, e que eu gostaria de oferecer no fim à Fátima. Sim, senhor. Muito agradeço. Portanto, é muito importante que as pessoas que passem por estas experiências, que entrem nesses estados modificados de consciência, que se chama vulgarmente o transe, né? Que procurem esclarecimento e que aprendam a lidar com isso para que isso deixe de ser uma perturbação e passe a ser parte da sua vida. Como fazer isso? Recorrendo a um centro espírita. Nós dizemos isso não é por proselitismo, não é para arranjar adeptos, não, nada disso. Até porque o espiritismo não é mais uma seita, não é mais uma religião como as outras, não. O objetivo é ajudar as pessoas a lidar com uma faculdade que geralmente as pessoas não sabem lidar. E eu gostava de recordar uma frase que achei muito corajosa, que é do professor Dr. Mário Simões, que é uma sumidade em psiquiatria em Portugal, e que nos idos de 98, na Notícias Magazine, ele dizia que as associações espíritas prestavam um excelente contributo à psiquiatria porque conseguiam lidar com uma realidade que a ciência oficial ainda hoje desconhece e não sabe porquê. Portanto, há todo aí um campo para descobrir. Claro que nós não somos detentores da verdade, mas temos certamente muitos inputs para dar à sociedade e para ajudar a tornar as pessoas mais equilibradas, mais fraternas e mais úteis. Muito bem, José, eu agradeço todos os esclarecimentos que nos trouxe aqui ao programa. Obrigada também à Alexandra, ao Vítor, ao João, o marido da Dulce, que também